Deus, mais um dia vamos agradecer a Deus. Pai, te damos toda a honra, toda a glória, o governo, o domínio, o poder pertence ao Senhor. Toda a autoridade pertence ao Senhor. Por isso que nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E tudo que o Senhor vai fazer, sabemos que a sua vontade para nós é perfeita, Senhor. Desde já, Senhor, aceitamos o que o Senhor vai fazer e declaramos, Senhor, venha o teu reino em todas as áreas da nossa vida. O teu reino governe, Senhor. Cristo governe, Pai. Em tudo que nós somos, temos, lugares onde estamos, Senhor, governe. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão nos ouvindo, estão nos escutando. Pai, obrigado pelas suas vidas, pelas suas famílias, suas casas. Obrigado, Senhor, pela sua fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, tem sido misericordioso. Se não fosse por causa da sua misericórdia, nós seríamos consumidos. A tua misericórdia é a causa para não sermos consumidos, como está escrito, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não está a ver? Aumenta lá isso. Outro slide. Isaías 6:5 e seguinte: tu verás e serás radiante. Aleluia. Serás radiante significa que a luz em nós, que é a palavra, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito dele em nós, será radiante, não será ofuscada. Aleluia. Ela vai produzir os efeitos em nossa vida. A luz em nós será radiante. Tu verás e serás radiante. Aleluia. Ah, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nunca se acende uma luz e se coloca debaixo da mesa. Nós somos, não somente temos, mas nós somos a luz do mundo, Senhor. Toda tentativa satânica de nos colocar debaixo da mesa, Senhor, nós rejeitamos, Pai. Toda tentativa de Satanás cortar o nosso brilho, nós rejeitamos, Senhor. Por qualquer forma que Ele queira que nós não sejamos radiantes, como o Senhor nos criou, em nome do Senhor Jesus, nós quebramos agora toda a intenção, toda a obra, todo o plano de que a nossa luz não alumie, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós rejeitamos, profetizamos, Senhor, que a sua luz em nós, que nos tornou a luz do Senhor neste mundo, brilhe, 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 Senhor, sobre as trevas desse mundo. Brilhe sobre as trevas, Senhor, que possam estar em nossas vidas, que possam estar nas áreas das nossas vidas. Senhor, nós declaramos que brilhe a tua luz, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ok, eu quero correr um pouco. Quero ver se eu termino a palavra que nós temos para terminar. Os irmãos podem sentar-se um pouco.
Aleluia, Jesus. Estamos a falar sobre quem se lembra, estamos a falar sobre que não agrada a Deus. A carne, viver na carne, viver no espírito, não é? E domingo passado falamos um pouco algumas coisas que são sinais de que alguém esteja a viver na carne. Como nós podemos saber se alguém está a viver na carne? Porque nós vimos que viver na carne nós não podemos agradar a Deus. Amém? E viver na carne significa morte espiritual. Então nós fazemos tantas investidas na nossa fé, investimos muito na nossa fé. Então eu creio que a nossa vontade, a vontade de Deus não é que nós morramos, não é? É que nós vivamos. Em João diz que Jesus disse: eu vivo, o Pai vive, e vocês também viverão ou vivem. Então, essa é a vontade de Deus. O penhor da carne é morte, o texto que lemos, não é? Então, nós não podemos nos inclinar à carne, porque isso vai significar morte, separação com Deus, não é? Não podemos viver as coisas de Deus se nós nos inclinarmos na carne. Vimos alguns textos, muitos textos. Quero só continuar um pouco. Falamos que quando alguém está disposto a desobedecer, é um dos sinais de que estamos a viver na carne. Quando alguém tem vontade de não deixar lugares de pecado, como foi o caso de Ló, também são sinais. Quando alguém se gaba do mal que fez, que faz, também é um dos sinais de que a pessoa pode estar a viver ou inclinada à carne, ou a viver a carnalidade e não inclinação ao espírito, desejo do mal, preferência em adultério, preferência em apostasia na fé, afastar-se da fé, afastar-se de Deus, também são alguns sinais. Então vamos continuar um pouco. Eu não trouxe minha caneta de novo, mas os irmãos podem apontar aí. João 12, 42, 43. Já? João 12, 42, 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que o quê? Aleluia, esse é um dos sinais, quando nós temos medo de confessar o nome, confessar o Senhor Jesus, precisamos verificar a nossa vida se nós estamos muito inclinados para a carne. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do Pai.
Então, quando nós temos medo, vergonha, ou temor, a palavra certa é essa, de confessar a nossa fé, então precisamos rever a nossa espiritualidade. Pode ser que seja um sinal de que estejamos algo na nossa carne, não é? O versículo diz, 43, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, quando ofuscamos, apagamos a glória de Deus, a presença de Deus em nós, não conseguimos falar, confessar a nossa fé diante de pessoas, medo de pessoas, amar mais a glória de pessoas. Isso acontece, não é? Acontece, não é? Principalmente no início da vida cristã. A gente fica, às vezes por falta de conhecimento, mas às vezes mesmo é porque aquela carne, quando nós estávamos lá, ainda continua a nos seguir mais forte no princípio, ok? Outro sinal de que nós possamos estar, ou qualquer uma pessoa possa estar, Romanos 7, 5, possa estar inclinado à carne. O outro sinal é 5. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. 6. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Não servirmos na velhice da letra. Na minha versão diz que andarmos em novidade de vida, não é? Romanos 7, 5. Porque enquanto estávamos na carne, essa carne aqui é condição de não salvos. Quando não estávamos salvos, ok? Estávamos na condição da carne. Enquanto estávamos na carne, não salvos, as paixões dos pecados, não é? Isto é, a degradação da nossa natureza, não é? Humana, que são pela lei, porque o efeito da lei revelava o pecado, não é? A lei revelava o pecado. Operavam em nossos membros, produzindo fruto para a morte. Versículo 5. As paixões operavam para a morte. Davam frutos para a morte, contribuía para a nossa morte. Significa que um dos sinais para nós sabermos que estamos a viver uma vida na carne, precisamos prestar atenção, é quando continuamos a viver, como lemos aqui, a carne, a vida da carne, quando não éramos salvos, aquelas coisas que ofendiam a Deus, e continuamos a viver aquelas. Cada um tem sua área, amém? Cada um tem sua área que dificilmente largou. Foi grande luta para largar, ou ainda não largou, amém? Então, alguns, eu estava a tentar pensar essa palavra vícios, não é? Alguns são vícios. Qual é a definição de vício mesmo? Eu não fui ao dicionário.
Nós, quando pensamos vício, só pensamos em prostituir, roubar, não é? Fumar, drogar-se. Mas não é só isso. Pode. Não trouxeram o micro? Ok. Mas está aí ao lado do micro. Eu acho que um vício pode ser alguma ação ou coisa onde a pessoa não consegue ficar muito tempo sem fazer ou sem, né? Sem fazer. Sim, sim. Acho que é isso. Ok. Não consegue parar. Mas que prejudique A pessoa. prejudica a pessoa, prejudica a sua vida, prejudica o trem, prejudica a sua relação com Deus, prejudica a sua espiritualidade, prejudica o seu casamento, prejudica a alegria, a felicidade. Então, o gozo, a paz. Muito obrigado. Isso ali, tudo é vício. Que prejudique coisas importantes da sua vida e você não consegue sair disso, mesmo vendo os resultados. Isso é vício. Amém? Então, se nós não conseguimos viver aquilo, deixa eu correr um pouco mais. Creio que foi compreendido esse ponto aqui. A outra situação, nós vimos que o espírito luta, não é? A luta entre carne e espírito. Versículo 15 e 16, o mesmo texto. Versículo 15 e 16. Eu quero ver aqui na minha Bíblia. Porque o que faço não o aprovo. Aí diz, porque o que faço não o entendo. E o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Isso não é normal. Pode ser vício. O que você aprova, no sentido de o que você deseja, aprova, o que é a sua vontade, no sentido de alinhado com Deus, isso você não faz. Não consegue fazer. Há uma força que faz com que você não faça o bem que você quer fazer. Noutra versão. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ok? 17. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Isto é, se eu faço o que eu reprovei, não aprovei, então não sei o que faço. Ele está a dizer, é o pecado que está em mim que me faz fazer o que eu não quero fazer. Então, ali estamos perante uma vida na carne. Estamos inclinados muito pela carne. Precisamos rever a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. Porque eu sei que, 18, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o fazer já não está em mim. Então, esse é o sinal. Quando eu quero fazer o bem, quero praticar o bem, mas não é isso que eu acabo fazendo. Significa que é um grande sinal para eu rever a minha vida espiritual. Posso estar muito inclinado à carne, porque a carne luta contra o espírito. 19. Pois, ou porque não faço o bem que quero,
mas o mal que não quero, esse é que eu faço. Então, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, não sou eu a fazer, mas o pecado que habita em mim. Versículo 20. Ok? Então, esse é um dos sinais para eu ver se estou muito inclinado para a carne ou para o espírito. Os que se inclinam para a carne, o pendor para a carne é a morte, os que inclinam para o espírito é a vida. Então, são sinais que eu preciso avaliar na minha vida. Ok? Ah, pastor, eu queria ir à igreja, pastor, mas saí, de repente, não sei se veio telefonema, não sei, esqueceu alguma coisa, não sei. Uma semana, a segunda semana, a terceira semana, precisamos checar as nossas vidas. Deus é a vontade dele, a comunhão, não é? Que a gente se una, se reúna, a gente ore, louve a Deus, esteja na congregação, na Assembleia dos Santos. Mas sempre algo a me impedir. Sublinha a palavra sempre, muitas vezes. Porque uma vez ou outra isso vai acontecer. Não está errado. Mas quando é repetitivo, preciso checar alguma coisa que está a lutar para que eu não faça o bem que eu quero fazer. Ok? Quero passar para outro fator. Ainda carnais. Quando nós ainda operam aquelas coisas que estão em Gálatas, em nós, são sinais claros. 1 Coríntios, capítulo 5. Isso falamos um pouco aqui. 1 Coríntios 5, 1 a 2, vou saltar essa parte, porque já falamos um pouco sobre isso. Se fala sobre, 1 Coríntios 5, 1 a 2, fala sobre orgulho pelo imoral. Lá vimos aqueles que se gabam por fazer o mal. Aqui, 1 Coríntios 5, 1 a 2, é orgulho por coisas imorais. Ok, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê. Ok? A ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. Vive, na minha versão, é dormir. E vós estáis... há verbos aqui inchados, deixa eu ver na minha versão. É o quê? 1 Coríntios, não é? 1 Coríntios 5. Versículo 1 e 2, não é? É 1 Coríntios? Ok, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Há pessoas que estão na igreja, praticam atos de imoralidade sexual que até as pessoas que estão fora, não conhecem a Deus, chama de gentios, que não conhecem a Deus na altura, que não eram judeus, não é? Que não conheciam a Deus, não praticam. Então, isso é carnalidade. O crente está a viver na carne, totalmente na carne. Alguns homens têm vergonha, têm medo. Estou a falar do mundo lá fora. Tem medo, tem vergonha. Não, medo, deixa eu usar a palavra vergonha, receio de passar pela Avenida 24 de Junho e pegar uma mulher lá. Mas encontramos crentes que possam fazer isso. É o que está a dizer. Imoralidade que nem entre os gentios se pratica. Até um gentio vai
pensar 1000 vezes para fazer isso. Mas o crente faz com facilidade. Também meninas ou mulheres que andam nas avenidas. Temos mulheres que não conhecem a Deus que dizem, ei, eu. Está a entender, não é? Então, uma imoralidade que não se nomeia nem os gentios até sente vergonha. Mas encontramos crentes a fazerem isso aí. Então, isso é o sinal de que esta pessoa está muito na carne. Amém? Versículo 2. E vós estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Vocês se ensoberbecem, porque as pessoas que fazem isso não receberam reprimendas. Nós não repreendemos essas pessoas. Ok, deixa eu passar para outro. 1 Coríntios 6, um pouco para frente, capítulo 6. Versículo 12, quero ver 11 e 12. Ok, 11 e 12. E tais foste alguns de vós, mas fostes lavados. Agora fostes lavados. Fostes santificados. Fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. 12. Todas as coisas me são tudo, irmãos, que você quiser fazer, pode fazer. Mas nem todas me convém. Ali está o estudo que tivemos há 2 anos sobre bebedices. Pastor, eu posso beber, a Bíblia não proíbe. Se é lícito, você pode. Mas será que te convém? Essa decisão que você tem que fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. As coisas lícitas não podem me dominar. Eu tenho que dominá-las e escolher qual delas me convém. Me convém. Qual delas me convém? É meu trabalho, não é trabalho de Deus fazer isso por mim. Amém? Tudo, irmão, tudo. Se você quiser fazer, que te é lícito. Mas a pergunta, me convém? Ok. Quero passar para outro. Então, esse texto aqui, sempre que todas as coisas que são lícitas forem convenientes para mim, me convém, então eu preciso ver a minha vida espiritual. Pode ser um sinal de que eu estou mais inclinado à carne. Porque ele diz que, mas nem todas me convém. Ok? Então encontramos muitas vezes, porque o fulano me ofereceu, por isso que eu estou a vestir, mas te convém? Te convém vestir dessa maneira? Te convém andar dessa maneira? Ok, vamos passar então. Segundas Coríntios 12. Isso também já falamos, vou passar. Fala daqueles que não se arrependem, ok? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20, 21, por ali. 21, 22. 2 Coríntios 12, 21, 22. Fala daqueles que não se arrependem. E quando for outra vez, o meu Deus me humilhe perante vós, e chore eu sobre muitos daqueles que dantes pecaram, e ainda não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia
que cometeram não se arrependeram. Paulo está a dizer, eu tenho receio que eu chegue lá e começo a chorar. Meu Deus, pode me humilhar, eu começo a chorar no vosso meio por causa dessas pessoas se eu me cruzar com elas. Ok? Então, se eu não me arrependi ainda de algo e vivo nisto, é o sinal de que a carnalidade está muito forte em mim. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 2 e 3. Diz o quê? Ok. Posso começar no 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito ou pelo ouvir com fé? 3. Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito e pela carne que agora acabareis. Começaram pelo Espírito, agora estão a terminar pela carne. Significa que a pessoa está inclinada para a carne. Então, às vezes preciso ver e verificar, mas aquilo ali ontem eu não conseguia fazer. Quando a minha fé estava forte, eu abominava aquilo aí. Mas hoje estou a voltar de novo para aquilo. O que está a acontecer? Ou estou a achar que aquilo é bom. Ali é um sinal grave de que eu possa estar, ou você possa estar inclinado mais para carne, carnalidade. Começar no espírito e estar a decair para carnalidade. Ok? Também tem aqui um texto que fala sobre a mesma coisa, o primeiro amor que eu tinha para com Jesus. A Bíblia diz que volte ao seu primeiro amor. Aquele amor, se está a perder-se em mim, preciso fazer um check-up da minha vida espiritual. Pode ser que eu esteja inclinado à carne. É um dos sinais também da inclinação à carne, a perda do primeiro amor para com Deus. Ok? Mesmo nos casamentos também se aplica isso. Vamos aplicar isso também. Pode ser um sinal que há muita carne na sua vida espiritual, que você está a perder o seu amor, primeiro amor pelo seu cônjuge. Ok. Efésios 4:17. Gálatas a seguir Efésios 4. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui fala de vaidade mental. Há pessoas que são mentalmente vaidosas. Até não por aquilo que eles fazem, mas na mente, no pensamento. Eu falei que versículo 17, não é? Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente. Às vezes nós dizemos, ei, aquele senhor ou aquela senhora é vaidosa, ou aquela pessoa, porque nós vemos com os olhos. Mas a vaidade mental, psicológica, no nosso coração, ninguém consegue ver. Mas está lá. Só eu é que sei, só você que sabe. Ali é o sinal para você ver se não está a inclinar-se para a carne. A vaidade, como que eu disse já, diga,
mental é diferente daquela física, não é? Que se demonstra em palavras, em ações. Mas essa é mental, é muito perigosa. É muito perigosa. Porque você está a viver algo no interior muito perigoso. Ainda se exteriorizar, pode ser corrigido, pode. Então, vaidade mental é também inclinação para a carne. E esse ali você vai sozinho checar. Hebreus 9. Hebreus 9. Já, versículo 7. Deixa eu começar no 6. Diz o que é 6? Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes celebrando os serviços sagrados. Tudo bem, 7. Mas, na segunda, isso no segundo tabernáculo, ou na segunda tenda, só o sumo sacerdote. Não, na segunda, isso é no Santo dos Santos, na segunda divisão. Só o sumo sacerdote entra uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos pecados do povo. Já imaginou um sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos seus pecados? É normal. Mas pelos pecados do povo, que ele até às vezes nem sabe. Deixa eu abrir aqui na minha versão, que ele nem sabe. Hebreus 9, não é? Versículo 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, o qual oferecia por si e pelos pecados do povo. Que ele oferecia pelos pecados do povo. Quando o povo cometia pecados, ou comete pecado, o sumo sacerdote, naquela altura, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, não só pelos seus, mas pelos outros. Mesmo pecados que ele não conhecia. Aquele que tivesse pecados que conhecia, ele trazia uma oferta, seja assada, um animal, holocausto, para ser queimado. Ok? E ali ele estava limpo, purificado. Está entendendo, não é? Mas o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, mesmo pelos pecados que não foram trazidos pelo povo. Não foram limpos. Talvez o povo não sabia que esse eu cometi pecado. Ele mesmo não sabia também, em alguns casos. Então, sempre que eu cometer pecado, sem saber, não desejado, muitas vezes também estou inclinado à carne. Isso inclui a falta de conhecimento. Também é pecado, tem que ser levado para o sacerdote, orar por ele, purificar desse pecado. Não estamos a falar
pecados cometidos no tempo de ignorância. São coisas diferentes. Tempo de ignorância é tempo que nós não tínhamos Cristo, não éramos salvos. São pecados cometidos depois de sermos salvos. Não estamos no tempo de ignorância, já estamos no tempo da graça, da misericórdia. O sangue de Jesus nos lavou. E se cometermos esses pecados, mesmo sem saber que é pecado, é o sinal de que estamos inclinados para a carne. Por isso que nós cometemos, porque diz a Bíblia que quem se inclina para a carne, pende para obras da carne, para a morte, para o pecado, separação com Deus. Se estivermos inclinados ao Espírito, a Deus, não poderíamos, não é? Se calhar cometer pecados que nós não conhecêssemos. Os filhos de Deus são guiados pelo 1 de João ou 2 de João. Os filhos de Deus não vivem pecando. Está escrito lá. Mas se pecar, não vivem pecando, mas se pecar. Ok? Então, sempre que eu peco, mesmo sem saber que é pecado, eu estou inclinado à carne. Está explicado. Ok, vamos lá correr para terminar aqui. Tem muitas coisas aqui. O não se despojar do pecado, não querer ficar limpo do pecado, não confessar, também a pessoa pode estar inclinado à carne. Cometeu, não confessa, nem sente que deve confessar, nem acha a importância de confessar. Pode ser um grande sinal de que eu estou inclinado à carne, porque se calhar eu não quero deixar, por isso que se confessares, ele vai purificar. Então, como eu não quero ser purificado, eu não confesso. Então, é o sinal que eu estou inclinado, ou posso estar inclinado à carne. Tem outras coisas, muita inveja, muita ambição. Tiago 3 também, isso é fruto, aliás, pode ser sinônimo. Primeiras de Pedro, capítulo 4. Primeiras de Pedro, capítulo 4. Eu já ouvi essa expressão, eu também já falei alguma vez, que o pecado é bom, não é? É doce. Pecar anima. Sempre que eu pensar isso, eu estou inclinado à carne. Vamos lá. 1 de Pedro 4. É isso, não é? Versículo 3. Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracharias, glutonarias. É bastante, isso é basta, não é? Bebedices e abomináveis idolatrias. 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desfriamento de dissolução, blasfemando a vós. Deixa eu ir para a minha versão. 1 de Pedro 4, não é? Versículo 3 e 4, versículo 4 para frente. 4 diz assim: e acham coisa estranha que vós não correis com eles na mesma conduta
desenfreada de dissolução. O crente acha estranho para ele, é uma coisa anormal, não estar junto na corrida com os mundanos. Ele acha isso estranho, eu devo estar lá. É o que está a dizer o versículo 4. Acham estranhos não correrdes com eles na mesma dissolução. Acham estranho isso. Então, sempre que eu achar estranho o meu não envolvimento com o mundo, é o sinônimo que eu estou inclinado ao mundo. Se eu não achar estranho. Versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos, a Cristo nesse caso, e também os mortos. Você vê que essas pessoas vão dar contas. 6. Porque por isso também foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo homem na carne, mas vivesse espírito segundo Deus. E o fim de todas as coisas se aproxima. Então, por causa disso, foi pregado o Evangelho até aos mortos. Não só aos vivos, mas também até aos mortos, para que fossem julgados segundo homens na carne. Quando morremos, o versículo antes diz que vamos prestar contas, não é? Então, vamos ser julgados como se estivéssemos vivos na carne. Até alguém prega e diz que vai se mostrar um filme sobre a sua vida. E todos vão ver. Mas vamos ser julgados como homens na carne. Por causa das coisas que falou lá em cima, seremos julgados como homens na carne. Ok, deixa eu passar para outras coisas aqui. Segundas de Pedro. Isso não vou ler. Já falamos. Desejos maus. Está em segundas de Pedro 1, 4 a 6. Desejos maus. Mas vamos lá ver. Segundas de Pedro, capítulo 1. Não vou ler isso aí. Mas pode apontar. Desejos maus, vou saltar. Segundas de Pedro 2, 4 a 10. Aqui está a falar de pecados perigosos. Porque se Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou ao abismo, escuridão. 5. Se não poupou ao mundo antigo, embora preservar-se Noé. 6. Se reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ele também reduziu as cinzas das cidades, condenou-as à destruição. 7. E livrou o justo Ló lá. 8. Porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Escuta aqui. Ló, quando estava lá, era no pecado, em Sodoma e Gomorra, ele não vivia o pecado. Mas a alma dele ficava aflita por causa do pecado daqueles povos. Quando nós estamos a viver numa zona, ou numa condição, ou numa situação onde há muito pecado, como Sodoma e Gomorra, a nossa alma tem que ficar aflita, como a alma de Jó, por causa do pecado que está a acontecer lá. Em outras palavras,
se o pecado que nos rodeia não está em nós, em outras pessoas, não nos cria remorso, alguma coisa está mal conosco. Pode ser que estamos vivendo na carne. É o que está a dizer aqui. Ló, para ser justo, ainda ser Deus ter que enviar anjos para lhe tirar de lá. A Bíblia diz que ele afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras daqueles que estavam a ser praticadas lá. Ele se afligia, a alma dele ficava aflita. Então, todo crente que está em comunhão com Deus, que a vida espiritual dele está boa, vai se afligir com as obras pecaminosas que te rodeiam. Caso contrário, é o sinal de que eu estou inclinado para a carne. 9. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que estão sendo castigados. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, ok? Continuidade do versículo acima. Deus reserva os justos, mas também os piedosos, livra-os da tentação, ok? Mas leva para o juízo os injustos. Especialmente, versículo 10, aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam toda autoridade. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das autoridades. Aqui está a dignidade. Ok? Então, especialmente aqueles que estão seguindo a carne. Ok? Estou quase a terminar. Aqui, Apocalipse 2:4, não vamos ler, diz: perdem o primeiro amor, porque já falamos, não é? Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 15. Vamos lá ver. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Oxalá foras frio ou quente. 16. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca, da minha presença. Crentes que não são frios nem quentes, há muita probabilidade de estarem a viver na carne ou ter algo na sua carne. Vamos para lá. Vamos, tanto faz. Vamos para lá. Vamos, tanto faz. Há essa situação. Não vê nada de mal. E essa então, também. Aqui no calor, está tudo igual. Então, crentes mornos que vão ser vomitados por Deus. Ok? Há um versículo que diz que Deus abomina o mal. Há 3 coisas que Deus odeia, mas uma ele abomina. Abominar é vontade de vomitar. Igual ao crente morno. Deus abomina, vomita da boca dele. Então, por quanto dizes: rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável e pobre, cego e nu. Ok? Esse rico aqui não é de bens. Vou explicar outro dia. Aconselho-te que de mim compres ouro fino e refinado.
para que te enriqueças. Está a ver? Essa riqueza não é desse ouro puro e fino que temos comprado do Senhor. Inclui sabedoria, entendimento. Ok? Temos buscado do Senhor. Não é nada de dinheiro. E vestes brancas, compres de mim vestes brancas, santidade. Então, lá em cima, aqueles que dizem são ricos, estão a dizer que eu já tenho santidade. As minhas vestes são brancas. Compres de mim para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Então, sempre que alguém, um cristão, isso é a continuidade do que lemos lá em cima, se acha, Paulo diz assim, é melhor que cada um considere o outro superior a ele. Ok? Sempre cada um se acha, eu sou santo, eu sou rico, a palavra que a Bíblia usa, não é? Pode ser um sinal de que você possa estar a viver muito na carne. Também eu não vou colocar pecado em mim. Deus, coitadinho de mim que sou pecador. Coitadinho de mim que sou pecador. Mas também não vou me achar demasiadamente santo. Ok? A Bíblia nos chama de que nós somos santos. Fomos por conta da santificação que Jesus operou e nos considera santos. Mas eu não posso me achar santo pelas minhas obras. Estou a viver na carne. As minhas obras não me levam a santidade nenhuma. A Bíblia diz em Romanos, não é por obras, mas pela graça. Então, sempre que eu achar que sou santo por causa das minhas obras, alguma coisa está mal na minha santidade. Mas as minhas obras são boas porque eu sou santo. Isto é, santificado pelo sangue de Cristo. Isso vai resultar em suas obras boas. Não as suas obras boas que vão te fazer. Então, sempre que eu achar que as minhas obras que eu faço vai me levar aos céus, eu sou santo, sou santificado, as minhas vestes são limpas, sou rico, as riquezas de Deus, misericórdias, graças estão cheias, já não preciso mais. Então, vou parar por aqui esse estudo. E talvez, se Deus permitir, as próximas vezes vamos ver o que é isso. Inclinados para o Espírito. Ok? Aquele versículo diz, quem se inclina para a carne é a morte. Pendor da carne é a morte, pendor do Espírito é a vida. Então, falamos de um lado, se Deus permitir, vamos falar do outro lado. A próxima. Eu quero crer que o irmão já não tem dúvidas. Irmão quem? Irmão Pedro. Mas estou a abrir um pouco de tempo para dúvidas, muito rapidamente. Sim, a irmã Micro entrega aí. Dúvidas? Sim, pode falar. Graça e paz. Eu tenho dúvida quando o pastor falou Hebreus 9. Disse que aqui, pecado não desejado. Sem conhecimento, pecado dos outros. Pecar sem saber se é pecado. Está inclinado na carne. Aqui eu não entendi. Ok. A Bíblia diz assim, antes que eu me esqueça,
não sejas cúmplice dos pecados dos outros. Já leu esse versículo? Quem já leu? Já, não é? Pecado dos outros. Eu não posso ser cúmplice. Mas ser cúmplice não é aquele que vai viver num ambiente de pecado e não sentir remorso. É uma parte. Outra parte é não denunciar, conformar-se a outra coisa. Ou não corrigir também faz parte de cumplicidade. E achar que é normal faz parte de cumplicidade. Então são várias formas de cumplicidade pelo pecado do outro. Até viver o que ele está a viver é a última fase. Uma das fases é concordar na nossa mente e não achar que aquilo é errado faz parte da cumplicidade. Defender faz parte da cumplicidade. Sim, só que aqui ele não sabe. Sim. Ok. Não sabe que é? Que É pecado. não sabe dos pecados dos outros. Ok. Ele não sabe dos pecados dos outros. Neste caso, é aquela primeira parte que falamos. Mas ele vive lá. Não te assentes na roda dos escarnecedores. Mas você está lá. Então, é pior ainda se você como cristão, ou eu como cristão, não sei que estou no meio do pecado, não sei distinguir, não estou a perceber o que é pecado, não é? É muito pior para mim. Por quê? Eu preciso chegar ao nível do meu nascimento. Não precisa um nível espiritual grande. O fato de nascer de novo, sou filho de Deus, sou guiado pelo Espírito Santo. Então, essas coisas pequenas. Então, se você não sabe de vez e não está lá, não é o caso. Mas é você estar lá e você não sabe o que te rodeia. Nesse sentido ali. Há uma outra pergunta que fez ali. Respondi as três? Sim, respondeu. Acredito que essa passagem de Hebreus fala sobre o sacerdote, não é? Pelos seus pecados e pecado do povo. Sim. Então, eu acredito que nós, mesmo a orar, podemos orar pelos nossos pecados e aqueles que nós não sabemos. Exatamente. Sendo nossos ou não nossos. Exatamente. Porque a Bíblia diz que a irmã é sacerdote hoje. No Velho Testamento eram escolhidos. Hoje, todos nós somos sacerdotes. Muito obrigado pela sua dúvida. Nos ajudou muito. Dúvida, irmão Trevino, está tudo bem? Está em micro. Eu sabia que você tinha dúvida. Eu, quando estava no instituto, tinha um colega meu, nós chamávamos ele de puto dúvida. Não passava nenhum professor sem. Mas era bom. Nós arranjamos, o nome dele era Dúvida. Eu sou irmão Etelvino. Então, no livro de Hebreus também, diz que o sacerdote orava pelos erros do povo. Então, eu vi a minha versão no telefone, na Bíblia, e peguei a versão da mana Bruna. Vi que o sacerdote orava pelos erros que o povo cometia por ignorância, trazendo uma responsabilidade do sacerdote por não ter ensinado, né? Então eu fiquei com dúvida. Okay. É isso. Trazendo a responsabilidade ao sacerdote por não ter ensinado. Uma versão ou está a acrescentar essa parte? É uma versão que diz por não ter ensinado. É uma interpretação da versão que diz pelos erros do povo, pelos erros que o povo cometia por ignorância. Ok, exatamente, por ignorância. Tem que ser. Então, qual é a dúvida
a minha questão, o sacerdote orava pelos erros do povo ou pelos erros que o povo cometia por ignorância? Ali, o que eu estou a dizer é Hebreus que é 9, não é? 9, 7. 9, 7. O título que eu dei ali, Hebreus. Pecado sem intenção, por ignorância, é isso mesmo. É isso mesmo, sem intenção. O título que eu trouxe, Hebreus 9, 7. Então ele estava a pedir perdão pelos pecados dele por ele não ter ensinado. Né? Porque ele Por sentia ignorância do povo, não dele. Não, porque ele sentia a responsabilidade de que o povo poderia não ser ignorante. Por isso que eu perguntei se era Bíblia ou se era interpretação. O irmão disse que é interpretação que alguém escreveu lá. Eu não posso assumir. Só se fosse versículo bíblico eu podia, mas alguém interpretou assim, vamos usar, pode ser válido também. Mas a verdade é que o sacerdote tinha o peso de todo o pecado do povo. Seja porque ele não ensinou, ou seja porque ensinou e não obedeceram, mas ele carregava. É por isso que o sumo sacerdote foi crucificado por pecado de todos, Jesus. Ou tinham acesso e não leram, não creram. Todo esse pecado estava lá na cruz, que representa o que o irmão está a dizer. Todo o peso do pecado estava sobre o sacerdote. E também simbolizava o peso do pecado na cruz. É todo mesmo, por ignorância, porque ensinou, não creram, não quiseram, não leram. Tudo isso. O peso desse pecado foi pendurado na cruz. É todo mesmo. Ok? Sim, a irmã tem uma pergunta. É apenas uma reflexão. Posso? Quando o pastor perguntou sobre o vício, eu passei a refletir. Existem vícios também que não nos fazem mal. Mas o vício eu olho como uma dependência. Dependência de sentir algo, de ser satisfeito. E isso pode ter até boas coisas, por exemplo, passar tempo a trabalhar. Pode não nos fazer mal, não é? Ou passar tempo a tocar somente, ou mais outras coisas. Mas que isso cria uma dependência. Sem isso eu não vou conseguir ficar bem hoje. Eu tenho que tocar. Parece que não, mas a dependência nós apenas podemos ter do Cristo para satisfazer o nosso espírito. E todo vício, mesmo positivo, ele te dá uma dependência para satisfazer o teu espírito. E aí logo torna-se o pecado. Ali torna-se o pecado. Eu faço essa minha reflexão. Eu penso que está certo. Quando a última palavra que colocamos ali era e prejudica. Então, como a irmã está a dizer, prejudica o tempo que eu posso passar com Deus e acabo não passando porque estou fazendo alguma coisa que satisfaz. Então, já estou dependente dessa coisa mais do que eu fui dependente do meu trabalho. Eu via que o meu trabalho me afasta de Deus. Apesar que é uma boa coisa, mas eu percebi que é satisfação de alma, alguma coisa vazia que eu precisava trabalhar para satisfazer a minha alma, o meu espírito, ficar do tipo feliz. E aí eu percebi que aquilo era dependência e eu precisava libertação. Não, agora é o tempo de orar, não vou trabalhar. Então, eu largava porque eu comecei a ter domínio de mim mesma. A coisa não pode dominar a mim. Eu devo dominar o meu tempo e acabei percebendo isso. É isso mesmo. Cria dependência, não é? E prejudica de uma certa... Mesmo que seja coisa boa, quando já se torna dependente daquilo, já há um certo nível de prejuízo que precisamos calcular.
e deixar. Ok, então, vamos orar para terminarmos. Vou pedir aos irmãos para se colocarem de pé, os que puderem. Oh, Jesus. Levanta sua mão assim. Diz, Pai, a tua palavra não volta vazia. Ela desceu para a terra. O meu coração é terra fértil. Ela vai produzir 1 por 100, 1 por 1000. Para mim, para todos que forem ouvir, para todos a quem eu ensinar, a quem eu falar, a tua palavra vai continuar a trabalhar. Senhor, a tua palavra está firmada para sempre nos céus e na terra. Em nome de Jesus, todas as coisas que me levariam à carnalidade, eu cancelo. Espírito Santo, me ajuda a ver essas coisas com olhos espirituais. Estejam em mim, no meu próximo, na minha família, na minha casa, em qualquer área onde eu estiver. Eu venço pelo sangue, pela palavra, toda obra da carne na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu me inclino para o Espírito, que é vida. Não me inclino para a carne, que é morte. Em nome do Senhor Jesus, a obra da cruz é suficiente. A tua palavra é suficiente. O teu Espírito, Espírito Santo, é suficiente. Mas outros requisitos espirituais que o Senhor me deu são suficientes para mim, para viver a agradar ao meu Senhor, ao meu Deus, desde agora, para todo sempre. Em nome de Jesus, eu declaro, proclamo vida no Espírito, vida no Espírito, vida no Espírito, vida no Espírito. A lei do Espírito da vida está em mim e me libertou. Em nome de Jesus, esta igreja, a minha família, viverá na lei do Espírito da vida que nos libertou. Em nome de Jesus, e eu proclamo, profetizo, decreto, declaro este lugar a liberdade do Espírito. Esse lugar, na minha vida, nós vivemos a vida do Espírito. Em nome do Senhor Jesus, todas as coisas que necessito para a vida me foram dadas. Para mim, para essa igreja, para minha família, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, como está escrito: não morrerei, viverei, proclamarei as obras do Senhor, como está escrito. Em nome do Senhor Jesus, qualquer tipo de morte não me alcançará. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Sinta-se abençoado, porque você está abençoado desde agora para sempre. Amém? Em nome de Jesus.